Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre o sustento de Deus. E para isso, o texto é Gênesis capítulo 1, no versículo 30. No versículo 30 de Gênesis capítulo 1 está escrito: "E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento." E assim se fez. Esse aqui é o finalzinho do primeiro relato da criação, conforme está escrito no primeiro capítulo da Bíblia, capítulo 1 de Gênesis. E como já tem sido dito, como já tem sido observado durante todos os outros vídeos que a gente fez aqui nos versículos anteriores, Deus também está se revelando para nós, Deus está revelando para nós como Ele é soberano sobre todas as coisas, como Ele cria todas as coisas, como Ele coloca todas as coisas em ordem. E todo o primeiro relato da Bíblia sobre a criação, então, deixa isso muito claro para nós. E agora, no finalzinho do primeiro relato, Moisés, escrevendo, fala sobre o sustento de Deus. O Deus que tudo criou, o Deus que é soberano sobre todas as coisas, é o Deus que nos sustenta. No versículo anterior, nós falamos sobre a provisão de Deus. Deus é aquele que provê tudo o que nós precisamos para viver aqui nesse mundo. E agora vamos ver sobre o sustento, que é ainda mais específico e fala também sobre esse cuidado que Deus tem para conosco. Uma coisa que precisa ser bem estabelecida antes é que a provisão de Deus, ela se estende sobre toda a terra e sobre o céu, porque toda a criatura depende de Deus. Os animais, os seres humanos, a natureza, os céus e a terra dependem de Deus. Nenhuma dessas coisas são autossuficientes, porque Deus criou todas essas coisas. Sendo assim, Ele é que provê o sustento para todas elas. Tudo e todos foram criados e, portanto, tudo e todos dependem do Criador que os criou. Deus exerce todo o seu domínio sobre toda a sua criação e é Ele quem sustenta todas as coisas. Porque ao homem foi dado um domínio, como a gente já viu em versículos anteriores. Ao homem foi dado um domínio, mas esse domínio é um domínio subordinado, totalmente diferente do domínio que Deus exerce. O homem recebeu sim um domínio sobre os animais, mas o homem não tem capacidade em si mesmo de prover vida para si e também não tem capacidade de prover o sustento para si mesmo. É Deus quem provê o sustento para o homem e é Deus quem provê o sustento para os animais, é Deus quem domina e governa também a natureza, o céu e a terra e sustenta todas essas coisas. Deus criou todas essas coisas e Ele continua sustentando tudo aquilo que Ele criou. Como nós podemos ver nas Escrituras, em Jó, no capítulo 38, no versículo 41, é feita uma pergunta que nos traz ainda essa verdade de uma maneira mais forte. Quem provê para os corvos o seu alimento, quando os seus filhotes clamam a Deus e vagueiam por falta de alimento? Então, o texto é muito claro em dizer que Deus é quem provê o alimento até mesmo para os corvos. E nesse texto, então, nós podemos ver como que a provisão, o sustento de Deus se estende por toda a sua criação. Deus é quem sustenta. A pergunta é feita: quem provê? É Deus quem provê. Quem sustenta? É Deus quem sustenta. Porque Ele é aquele que tem o domínio soberano sobre toda a sua criação. Um domínio que não é subordinado como o domínio que foi concedido ao homem. É um domínio que é sobre toda a sua criação, um domínio soberano. Por quê? Porque Ele é o único que é autossuficiente. Nenhuma das suas criaturas são autossuficientes, somente Ele. Então, o sustento precisa vir daquele que é autossuficiente,
que é o Deus de toda a criação. Assim é desde o princípio. Aqui nós estamos no registro que nos conta sobre como as coisas começaram e como elas são desde o princípio. Desde o princípio, Deus criou todas as coisas e estabeleceu todas as coisas e já se preocupou e proveu, preparou tudo o que era necessário para o sustento dos homens, dos animais, dos céus e da terra. O problema não está em Deus, o problema está em nós. Nós é que nos esquecemos disso, nós é que nos desviamos de tudo aquilo que Deus estabeleceu e começamos a ficar preocupados demais, ansiosos demais e correndo atrás demais das coisas secundárias, como se elas fossem muito mais importantes, e nos esquecemos disso, nos esquecemos de que existe um Deus que criou todas as coisas e que Ele apenas exige de nós que nós creiamos nele e que nós creiamos nesse poder e nessa soberania e nesse domínio que Ele tem sobre toda a sua criação, que nós creiamos no sustento que vem dele, para que nós possamos então depender dele e assim viver uma vida tranquila e sossegada aqui nesse mundo, uma vida que realmente testifica de alguém que crê em um Deus que é maior do que nós e que não depende de nós. Nós é que dependemos dele. Deus sempre cuidou e desde o princípio estabeleceu tudo, preparou tudo para nós. Portanto, o problema não está nele, o problema está em nós. E as Escrituras nos advertem, como está escrito em Lucas capítulo 12, no versículo 24. Observem os corvos, que não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis vós do que os corvos. Esse texto é a resposta do texto de Jó, porque em Jó nós vimos a pergunta: quem é aquele que provê para os corvos o alimento? E agora em Lucas nós vemos a resposta: Deus é aquele que provê o alimento para eles. Mas agora a resposta para a pergunta vem com uma advertência, vem com um ensino, vem com uma exortação. Se Deus alimenta os corvos, quanto mais Ele também não nos alimentará? Porque nós valemos muito mais do que os corvos. Isso é o que está sendo dito pelo próprio Senhor Jesus nas Escrituras. Isso também prova, então, que Deus tem todo o domínio, que Deus cuida e sustenta de toda a sua criação, mas nós é que nos desviamos, nós é que falhamos, nós é que nos esquecemos disso e então começamos a correr atrás daquilo que é secundário. Nós é que nos esquecemos disso, então tiramos o nosso olhar de Deus e colocamos o nosso olhar nas coisas e vamos em busca delas, como se nós é que tivéssemos que fazer de tudo para sustentar a nós mesmos. Mas não, nós precisamos ter consciência de que Deus é quem nos criou e que Ele mesmo já preparou para nós todo o sustento para a nossa vida. É certo que nós precisamos trabalhar, que nós precisamos levantar cedo, que nós precisamos nos esforçar sim de alguma maneira para ganhar um dinheiro, ir no mercado, fazer as compras, mas com uma consciência bem esclarecida é que nós precisamos fazer essas coisas. Nós precisamos sempre ter em mente, ter sempre convicção de que se nós fazemos tudo isso, para começar, já é porque Deus nos dá saúde, é porque Deus é quem nos dá a vida e a respiração. E se depois nós ganhamos o nosso dinheiro e compramos alguma coisa e comemos e nos alimentamos, é porque Deus é quem proveu todas essas coisas para nós. Porque no fim de todas as coisas, a glória deve ser dada para Ele e somente a Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Deus é quem criou e por meio dele é que nós vivemos e para Ele é que nós vivemos. A Ele seja a glória, o poder e a majestade para sempre. Diante de toda essa verdade, eu ainda quero citar mais um texto, o texto de 2 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, quando Pedro diz com muita convicção e muita clareza para que nós lancemos toda a nossa ansiedade em Deus, que nos sustenta, porque Ele tem cuidado de nós desde o princípio.
Pedro disse isso porque ele conhecia as Escrituras e porque as Escrituras mesmo se interpretam e elas vão se completando dessa maneira. Desde o princípio, Deus fez todas as coisas necessárias para que nós vivêssemos nesse mundo bem e tranquilamente, confiando nele. E desde o princípio Ele tem cuidado de nós. É por isso que Pedro diz: lancem a vossa ansiedade em Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Deus não apenas cuidará de nós, é certo que Ele cuidará. Deus não apenas cuidou de nós, é certo que Ele cuidou, mas Deus tem cuidado de nós. Deus cuidou de nós no passado, Deus cuidará de nós no futuro, mas nós precisamos ter uma coisa em nossa mente, convicção disso. Deus está cuidando de nós hoje e Deus continuará cuidando de nós sempre. O sustento de Deus sempre vai ser certo na nossa vida e isso precisa ser vivenciado por nós na prática, no exercício da fé e da dependência dEle sobre as nossas vidas. Que nós trabalhemos, que nós, sim, nos esforcemos, levantando cedo, indo para o nosso trabalho, assumindo as nossas responsabilidades, mas sempre com a consciência limpa e esclarecida. Deus é quem nos sustenta, é Ele quem provê para mim todas as coisas, a vida, a respiração, a saúde, a força e o alimento necessário, a veste, a cama para deitar, a coberta para se cobrir, a casa para morar, todo o sustento que nós temos vem de Deus. Portanto, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, a Ele seja o domínio para sempre. Que Deus abençoe muito a sua vida, que você possa continuar acompanhando aqui os vídeos que vão sendo postados. Esse é o penúltimo vídeo, o penúltimo devocional do primeiro capítulo de Gênesis, conforme Moisés escreveu, falando sobre a criação de todas as coisas, dando uma ênfase na natureza, no céu, na terra, nos animais e falando um pouco sobre a criação do homem aqui no final, nesses últimos versículos, como nós temos visto. O capítulo 2 vai começar a tratar um pouco mais sobre o homem, falando também sobre a criação, um segundo relato da criação, mas enfatizando o homem. E nós pretendemos continuar fazendo aqui os devocionais, vendo ainda mais sobre todas as grandezas de Deus, os seus grandes feitos e a revelação de Deus para nós nas Escrituras. Eu espero que você continue acompanhando, então possa ver o quanto Deus ainda tem para nos falar nos próximos capítulos, nos próximos versículos aqui em Gênesis. Compartilha com alguém esse vídeo, curte, deixa um comentário se você quiser, isso vai ajudar bastante aqui e eu vou fazer questão de te responder. Que Deus te abençoe muito, muito e ricamente. Até o próximo vídeo.